O momento pede que todos fiquem em casa, visto que o isolamento social tem sido a principal arma para combater o vírus. Entretanto, o período de quarentena não é nada confortável. Afinal, a sociedade precisa lidar com o distanciamento de pessoas queridas, a restrição dos direitos de ir e vir e as incertezas que rondam a doença, aumentando assim a insegurança e a ansiedade. Ler um livro, fazer outras atividades pode ser uma solução? É possível manter a saúde mental em dia? O assunto é de extrema importância e a conversa de hoje é com o psicanalista João Batista Rodrigues. Mas antes de começar a nossa conversa, João, aproveita, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, viu? João Batista, fala pra gente, é possível nesse momento de pandemia, de isolamento social, manter a saúde mental, assim, saudável? Lucas, nós estamos vivendo um momento muito difícil do ponto de vista da saúde mental e emocional. Digamos que a vida nos surpreendeu, porque abriu-se um portal para uma dimensão distópica do existir. Estamos todos com um sentimento de desamparo muito profundo na alma, estamos todos abalados de alguma maneira. A pandemia ela é uma questão geral, uma crise geral, mas o sofrimento é subjetivo. O sofrimento é de cada um de nós. Então, cada um de nós vai ter que ter muita criatividade, muita capacidade de adaptação para ter uma resposta adequada aos ditames que a pandemia impõe. O isolamento social forçado, artificial, como nós estamos tendo que viver, pressiona muito as nossas emoções. Então as pessoas estão, depois de 60 dias já, né? Nós estamos com 60 dias de isolamento social. Então é claro que os efeitos nas pessoas estão sendo muito graves. Pessoas que já eram suscetíveis a algum tipo de distúrbio está aparecendo. Pessoas que já viviam alguma crise emocional, psíquica, está agravando. Os casos de emergências no consultório aumentaram muito, tanto no nosso consultório da psicologia, da psicanálise, o mais ainda talvez na psiquiatria. Eu estou vendo colegas da psiquiatria falando até de um certo tsunami de casos clínicos advindos da pandemia. Então, na verdade, é que isso abalou todos, a nós todos. Então, nós todos teríamos que nos exercitar do ponto de vista da adaptabilidade nossa diante da vida, e buscando os recursos que nós temos, não só internos como externos. A questão, por exemplo, de você compreender que talvez seja uma chance da humanidade também, sabe, refletir um pouco mais profundamente sobre o tipo de relação que nós temos com a vida. Eu me lembro que, classicamente, na psicanálise, a gente interpreta 3 fontes de enorme sofrimento para o ser humano. O primeiro, a fonte de sofrimento para nós, seres humanos, é advindo da natureza, da brutalidade e da indiferença que a natureza tem em relação a nós, que somos também parte dela, né? A outra fonte é aquele sofrimento que vem de dentro do nosso corpo, do nosso adoecer, que é o que está acontecendo agora. Porque a pandemia, o coronavírus, ele é a natureza bruta nos afetando diretamente no corpo e na alma. E a terceira fonte de sofrimento é a advinda das relações sociais, das relações entre nós, seres humanos. Aquilo que deveria ser, por um lado, fonte de realização, de prazer, acaba sendo fonte de sofrimento para nós. Então, neste momento, a gente percebe no consultório a manifestação de uma sintomatologia própria desses momentos. É esperado, no estado de pandemia, que alguns quadros apareçam, como, por exemplo, quadros disruptivos, né? De ansiedade, de depressão, de fraturamento da realidade, quadros dissociativos, quadros de transtorno de toque. Tem pessoas, por exemplo, que me narraram essa semana aqui no consultório, tem pessoas que estão lavando a casa 6, 7 vezes no dia. Tem pessoas que não param o dia inteiro, como um tipo de reação, percebe? Um tipo de adaptabilidade à realidade que está vivendo. Isso se agrava quando a pessoa mora sozinha, ou no caso de pessoas mais idosas, ou mais suscetíveis à sensibilidade? Certamente. Certamente que agrava. Veja bem, o isolamento forçou a um certo ensimesmamento da nossa alma. E quando tirou o direito de ir e vir. Tirou o direito de ir e vir. Tirou o direito do afeto.
tirou o direito de compartilhamento de afetos. Então é claro que nós todos estamos de alguma forma... Veja bem, a pandemia ela tem duas maneiras de acabar. Duas maneiras clássicas de acabar. Ou ela acaba porque vem a medicina e dá respostas adequadas, ou por remédios ou vacina, ou ela acaba por uma decisão social. Chega um tempo, um momento, que o social cansa. Ele exaure a paciência das pessoas em relação ao isolamento. Porque o isolamento custa muito caro do ponto de vista emocional. Ele força uma irritabilidade, ele força uma tristeza. É necessário, às vezes, acolher isso como natural. É previsível que as pessoas ficassem mais irritadas, mais tristes, letárgicas, deprimidas. E que os conflitos familiares, conflitos sociais aumentem. As famílias, os conflitos familiares aumentaram, como nós previmos. Lá no início da pandemia eu cheguei a falar disso, né? Porque aumentaria e aumentou muito mesmo. Famílias dilaceradas. E o isolamento, como você falou, de pessoas que moram sozinhas, que já são sozinhas. E isso aumenta o sentimento de solidão e desamparo. Há outro aspecto, sabe, Lucas, que a gente não pode deixar de falar, é que para que haja segurança durante a pandemia, para que as pessoas fiquem menos desesperadas da pandemia, um dos fatores mais importantes seria a nossa confiança nos gestores da saúde, nos gestores do país. E neste momento nós estamos vivendo um desamparo profundo em relação a isso. Sinceramente, nós estamos sem ministro da saúde e não seria exagero falar que estamos sem presidente também. Ou seja, estamos sem uma coordenação nacional. O país não tem um rumo só. E isso deixa as pessoas muito inseguras, muito desorientadas, e quadros que nós chamamos de disruptivos, pessoas que não tinham problemas emocionais, não tinham problemas psicológicos, nenhuma psicopatologia, de repente entram em crise. De choro permanente, de ansiedade permanente, quadros de ansiedade generalizada. Principalmente pela insegurança, de não saber o que fazer, como fazer e até quando isso vai durar. O desamparo, não é? O desamparo, a insegurança e a imprevisibilidade. Porque se nós tivéssemos pelo menos uma data, um ponto futuro para a gente se organizar, esse não tendo um ponto futuro, está em aberto demais. Veja bem nossa situação aqui em São João del Rei. Nós estamos hoje com 19 casos aqui em São João. Nenhuma perda ainda, né? Graças a Deus, nenhuma perda. Mas 19 casos. Então nós podemos ver isso com otimismo e com pessimismo, com preocupação, percebe? Com otimismo, poderia dizer assim, olha, tá vendo? Nós tivemos poucos casos. Aqui em São João não teve o ganho de escala exponencial, né? Então não se multiplicou os casos de forma rápida. Então, de alguma forma, estamos indo bem. Mas, ao mesmo tempo, fica atenção, né? E será que daqui a pouco não vai piorar muito de uma hora para outra? Como é que vamos fazer? Não é? Então, a confiança, nós temos que cultivar a confiança nos gestores. Nós temos que confiar no pessoal, sabe? Aproveitando para mandar aqui o meu abraço, o meu apoio, o meu carinho, o meu respeito aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, sabe? Os médicos, os enfermeiros especializados, os fisioterapeutas especializados em respiração. Então, todo esse pessoal que está na linha de frente merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio nesse momento. Sem dúvida, João. E agora eu te pergunto, em meio a esse colapso emocional, pode-se dizer assim, buscar alguns refúgios através de criatividade, de estudo. Eu vejo aí muitas pessoas fazendo reformas em casa, eu mesmo sou um, buscando outras coisas assim de afazeres. É uma das possibilidades para amenizar todos esses transtornos? Veja bem, cada um vai ter que usar a sua própria criatividade, porque não há uma resposta só que sirva para todos. Percebe? Então, alguns vai ter mais leitura, outros vai ter mais jardinagem, outro vai fazer um trabalho manual, outro vai fazer uma pintura na casa, outro vai fazer uma reforma na casa, outro vai fazer um curso. Veja bem no meu caso, para dar um exemplo pessoal, né? No início da pandemia, eu tirei um período para compreender o que estava acontecendo. Então, eu me retirei, fechamos o consultório, a nossa clínica, fechamos. Eu me retirei, fui fazer um estudo, fazer um levantamento bibliográfico dos estudos que eram publicados na época das pandemias, fui reler o Decameron, fui reler A Peste do Albert Camus, para poder compreender o que estava acontecendo. Uma vez compreendido isso, o número de emergências estava muito alto no consultório, eu voltei
para poder dar assistência para essas pessoas, e também me inscrevi num curso de especialização, de atualização, que a Fiocruz está oferecendo para nós, profissionais de saúde mental. Então, cada um vai ter que achar a sua maneira de lidar com isso, né? É claro que eu estou ficando 90% do meu tempo dentro da minha casa, 90% do tempo dentro da minha casa. Então, ficar em casa é imprescindível para nós. Então, fique em casa. Aí você tem que achar a sua criatividade, a sua maneira. Nas relações familiares, eu tenho dito para as pessoas assim, olha, vamos cultivar, gente, a nossa compaixão, a nossa generosidade, a nossa empatia, sabe? O nosso acolhimento emocional para as pessoas que estão mais alteradas, aquelas que estão mais fragilizadas, as pessoas da terceira idade. Não entre nessa de infantilizar a relação com os mais velhos, porque isso está acontecendo e não pode acontecer, senão eles se infantilizam e é muito ruim. A relação com as crianças é muito difícil, porque tem que ter muita criatividade para gastar energia das crianças, não é? Mas o que importa é que cada um tenha que buscar dentro de si e no seu ambiente as respostas adequadas para lidar, para baixar um pouco a angústia, para baixar um pouco o desespero, para não entrar em estado de pânico, porque tem gente entrando em pânico mesmo, sabe? Os medos são muito profundos. Às vezes o medo da doença é metade da doença. Às vezes o medo da doença é metade da doença. O contexto é muito mais agravante. Muito mais. O medo de ficar doente, o medo de passar a doença, né? Imagina um pai para um filho, a mãe para um filho, um filho para o avô, para a mãe, para o avô. Quer dizer, todo mundo fica muito tenso. A responsabilidade é muito maior. É muito maior, é muito maior. Então nós todos estamos vivendo isso. Mas eu acho importante pensar mais um pouco à frente, que respostas nós daremos como seres humanos, sabe, Lucas? Essa pandemia, nós seremos a geração que passamos por ela. Então nós seremos marcados para sempre. Estamos todos marcados para sempre. Porque uma geração que vive uma pandemia, isso reverbera no tempo. Porque eu lembro muito bem dos nossos avós falar da pandemia de 1918, da chamada gripe espanhola. Então fica marcado para sempre isso. E que tipo de resposta nós daremos como seres humanos? Isso é que importa para nós pensarmos hoje, né? Sem dúvida. Voltando a falar sobre esses pontos de refúgio, de criatividade, é bom reforçar que não é o melhor momento também para se comparar com um do outro, né? Sem dúvida. Porque às vezes a gente acha, fulano está mais produtivo que eu, e não é bem assim, né? Como eu falei, a pandemia ela é uma crise geral, mas o sofrimento é subjetivo. Cada um vai sofrer de uma maneira, cada um será impactado de uma maneira. Então também a resposta não é comparar mesmo não, cada um vai ter que achar a sua própria resposta. Porque algumas pessoas vão ter mais disposição, mais atenção na prática de estudo, assim como outras às vezes não vão Pois dar. por isso que eu estou falando para você, que é individual. Mas, por outro lado também, Lucas, é muito importante a gente falar que as pessoas têm o direito de ficarem tristes, têm o direito de chorar, têm o direito de expressar sua angústia, têm o direito de ficarem letárgicas. As pessoas têm o direito de expressar, porque o momento é complexo. Ele é muito exigente do ponto de vista emocional. Pessoas que são mais labiais do ponto de vista emocional, elas são mais suscetíveis a criar um transtorno, criar um sintoma mais grave. Mas, de modo geral, a capacidade nossa de adaptação também é muito forte. Então é muito importante a gente não querer dar uma regra geral, percebe? É isso que importa para nós. Voltando à questão do aprendizado, eu penso o seguinte, eu não sou nem otimista nem pessimista, porque tem muita gente que fala, nós seremos outros seres, mudaremos, a humanidade vai mudar, o modo de ser na relação à natureza e ao meio ambiente vai mudar, mas quando a gente vai olhar a literatura passada, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente percebe que não é bem assim. Que não é bem assim. Então, em alguns aspectos, nós vamos mudar muito, sobretudo porque nós desvelamos o tamanho da nossa injustiça social no país. Outro dia eu estava vendo o presidente da Caixa Econômica, assim, assustado, porque ele achava que teria 20 milhões de pessoas desconhecidas e tal lá para poder ajudar, e ele descobriu que não são 20 milhões, são 50 milhões. Então ele está assim assustado com o fato de termos 50 milhões de pessoas que o sistema bancário e os sistemas de assistência social do país não sabiam onde estava. Veja como que nós estávamos, né? Então esse desvelar das nossas injustiças, isso talvez mude um pouco a nossa percepção. Como seres humanos, certamente que vai forçar que os valores sejam revistos.
Eu acho que vai forçar a humanidade a rever seus valores. Então, isso pode realmente transformar. Então, valores como éticos, quero dizer, né, morais, como uma maior solidariedade humana, uma maior compaixão, uma maior compreensão das diferenças, a maior tolerância com as diferenças, talvez isso emerja. Nós tivemos no Brasil a emergência de duas coisas importantes. Primeiro, que a nossa capacidade de solidariedade é boa. Estava vendo o número ontem, né, de mais de 6 bilhões de doações pelo país afora, de empresas e de pessoas, né, para ajudar comunidades reagindo por conta própria. Muito bonito ver isso daí. Por outro lado, também, escancarou algumas mediocridades também, né, gente? Não é verdade? Sem dúvida. Escancarou também algumas mediocridades. Então, com isso, nós vamos ter que depois fazer o balanço de tudo isso, sabe? Uma avaliação final e ver como seguir a vida após essa pandemia. Sim. João Batista, a conversa foi muito boa. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que foi esclarecedora, não só para mim, mas para muita gente de casa. Muito obrigado. Obrigado a você, Lucas, por mais uma oportunidade de conversar com você. É sempre um prazer conversar com você. Talvez por último ele pudesse deixar como mensagem final a questão do exercício de fé. Nós todos sabemos que o exercício de fé, seja qual religião você tenha, o exercício de fé é a favor da nossa proteção imunológica. Então é muito importante a gente não esquecer a dimensão espiritual, sabe, Lucas? Porque ela é muito importante nesse momento para que o exercício de fé tenha como efeito não só a diminuição da angústia, não só a aquisição de paz espiritual, como também a reverberação no nosso sistema imunológico. Reforçar a confiança, a esperança. Exatamente, porque reforça a confiança, reforça a esperança. Isso passa. Vai passar, gente. Vai passar. Não tem tempestade que não passe. Isso vai passar. E, quiçá, seremos seres humanos melhores do que somos hoje. Essa que é a minha mensagem final. Sem dúvida. João Batista, novamente, muito obrigado. Obrigado a você. E agradeço você também que acompanhou esse vídeo. Novamente reforçando, se inscreva no nosso canal, que aí você chega a receber a nossa notificação assim que a gente postar o vídeo. Um grande abraço a todos. Semana que vem temos mais uma boa conversa.